Olá, você que está afim de papo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal Afim de Papo. E hoje estamos aqui com Jefferson Tramontim Silveira. Como vai, Jefferson? Tudo bem? Tudo bem, Ismael. Muito obrigado pela sua oportunidade. Nós estamos aqui, queria agradecer imensamente, porque esse espaço é um espaço extremamente importante, né? Justamente para fazer o contraponto, fazer a discussão, fazer o debate. Eu costumo brincar com as pessoas, dizer, tem gente que fala assim que política não se discute, que futebol não se discute, que mulher não se discute. Ao contrário, eu acho que tem que discutir tudo, né? Especialmente as questões relacionadas, por exemplo, à mulher, os direitos da mulher, o papel da mulher na sociedade, enfim, a política mais do que nunca ainda, porque tudo se define na nossa vida é na política, né? O preço da vestimenta que a gente usa é a política que decide. Salário é a política que decide, o preço do feijão é a política que decide, o gás é a política que decide, o preço do combustível. Enfim, tudo o que acontece na vida, né, seja na educação, na saúde, no meio ambiente, trabalho, emprego, tudo isso é a política que acaba decidindo, né? Muitas vezes a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional. Então, acho parabenizar você, Ismael, pela luta, pelo teu esforço, pelo teu empenho. Eu sei que não é fácil fazer esse trabalho, é uma luta cotidiana, diária. Você é um excelente profissional que se dedica, né, e acompanha a política local, a política nacional, acompanha um militante dos movimentos sociais, fazendo a defesa da comunicação democrática. Tudo isso é muito importante. Parabéns, então, por essa iniciativa e que você tenha persistência sempre para continuar, né, dando voz aí a um outro lado da moeda que não tem na mídia, na imprensa oficial, nem sempre, né, o movimento social, o movimento popular, os sindicatos, os partidos de centro-esquerda e esquerda, né, nem sempre tem esse espaço para fazer esse debate, levando a verdade, combatendo a fake news, fortalecendo a democracia. Tudo isso é muito importante. Parabéns. Bacana, obrigado, Jefferson, pelas palavras aí iniciais. E você também, né, está com uma iniciativa, depois a gente vai falar bastante disso, está com uma iniciativa aí na internet, né, com o canal Segue a Visão. Já diz aí para nós aí como é que é lá, para seguir o canal e tal, como é que faz para encontrar você lá no YouTube, Facebook e tudo mais. Você sabe, Ismael, que a gente começou com essa experiência foi o ano passado, quando a gente participou do processo eleitoral. E a nossa equipe de coordenação dizia assim, não, você tem que ir para as redes sociais, tem que ir para o Facebook, para o Instagram, porque as mídias, as redes sociais são importantes. E, de fato, são importantes, né? Porque hoje não só a juventude, mas a sociedade, de modo geral, se informa, né, e tem pesquisa para isso, em geral, nas redes sociais. Tem um peso muito forte hoje, né? As redes são... para o debate político, se você não está nas redes sociais, você perde voz, perde espaço e a tua voz não repercute. Não repercute, exatamente. Claro que... E aí, nessa experiência do ano passado, eu realmente percebi que as redes sociais são fundamentais. Eu estava acostumado a se comunicar com a sociedade no corpo a corpo, no boletim informativo, tete a tete, né? No corpo a corpo, no tete a tete, nas reuniões. Claro que tudo isso acompanha, né? São importantes. Recentemente eu escutei uma entrevista, uma fala do deputado Janones, né, que é a maior expressão hoje no mundo político entre os deputados, senadores de redes sociais, de mídias sociais. Então, ele, inclusive, teve um papel fundamental na eleição do presidente Lula, né? Levando a proposta do presidente Lula nas redes sociais, colocando de forma moderna, né? E tal. E, de fato, então, a partir daí, a gente pensou de dar uma continuidade, porque se você tem um instrumento, uma ferramenta, que, de certa forma, bastante democrática, né? Você não precisa ter muitos investimentos, é preciso ter investimento, mas não tem aquele exagero de milhões e milhões, né? Para você se comunicar. Às vezes, um simples canal já te dá um espaço a mais. Então, de fato, nós criamos o canal Segue a Visão, né? Nós gravamos de segunda a sexta. Então, no YouTube, no Facebook? No YouTube, e nós compartilhamos aí nos teus perfis pessoais. Nos perfis, isso, no Facebook e também no Instagram, né? É um aprendizado também, né? A gente não está acostumado com isso a vida inteira, mas, embora a gente tenha um trabalho na escola como professor, de estar se relacionando, né, diariamente com os nossos estudantes, mas redes sociais é toda uma... É uma novidade para quase todo mundo, né? E como você disse, né? Eu vou falar um pouquinho aqui do teu currículo,
porque a gente é da velha guarda, né? Nós somos bem da velha guarda, né? Então, Jefferson Tramontim Silveira, né? Professor da rede pública estadual, mestre em Ciências Sociais e pós-graduado em Políticas Sociais pela UEPG. Né? Foi vereador em Ponta Grossa por 3 mandatos, 1996, 2000 e 2004. Isso. E foi presidente da Câmara também, da Câmara Municipal aqui de Ponta Grossa. Seus principais projetos foram nas áreas de moradia popular, meio ambiente, educação, pequenos empreendedores, juventude, transporte público e reforma urbana. A gente vai falar um pouco sobre todos esses temas aqui, Tá mas ótimo. acho que você falou, então segue a visão. Segue a visão. No YouTube, é o canal do Jefferson, lá já tem bastante seguidores, aí começou há poucos meses, mas já está com bastante seguidores lá, segue lá também. E segue a gente também aqui. Com certeza, estamos Compartilhe, compartilhando, né? Compartilhe esse vídeo, comenta nesse vídeo, se inscreve, ativa o sininho lá para receber as notificações, você vai estar apoiando a gente também. Mas... E tem um Pix também, né, Ismael? sim, está na descrição desse. Tem um Pix também, porque saco vazio não para em pé, isso é muito Exatamente. importante, né? Já temos alguns apoiadores, né, que... Os canais aí de independentes, se não tiver a parceria dos Sem amigos, dúvida. daqueles Sem que dúvida. acreditam nesse processo democrático aí da comunicação, né? E a nossa chave Pix está na descrição do vídeo, desse vídeo aí, você pode acessar. E por falar em apoiadores, nós temos aqui, Jefferson, o Momento dos Apoiadores. Ótimo. Que é o pessoal do Sintezu que nos patrocina aqui, é o sindicato da Unicentro, dos trabalhadores da Unicentro. Legal. E coincidiu hoje, né? Assim como coincidiu também da outra vez que a gente conversou com o pessoal do mandato do PSOL, que tinha a Josiane, que é uma professora também na rede pública, e você também trabalha como servidor na rede pública. E a principal pauta hoje do Sintezu, e não só do Sintezu, todos os servidores públicos do Paraná, é a questão da database. Há uma defasagem de 42% nos salários dos servidores públicos do Estado do Paraná. Não é só professor, não. É policial militar, policial civil, pessoal que trabalha com a saúde, no meio ambiente. DR. Exato. Todas as áreas, né? Detran. Todas essas áreas do serviço público, os profissionais que trabalham nessas áreas estão desde 2016. Sabe o que é isso? Desde 2016, eles não têm a reposição integral da inflação nos salários. Recentemente, no primeiro mandato do governo Ratinho, houve, um ano antes da pandemia, uma recomposição tímida, de 5%. Foi 2% num ano e 3% no outro, dividido. Parcelado, né? Parcelado ainda. E agora, o governo Ratinho, o governador Ratinho anunciou um reajuste de 5,79, que é relativo à inflação do ano passado. Ou seja, não está em discussão todo esse passivo de 42%. E o fez, fora das entidades sindicais, né, da qual o Sintezu faz parte, está trabalhando e cobrando junto ao governo, tentando negociar para que o governo apresente uma política pública de Estado para a recomposição desses índices. Né? E daí eu queria fazer uma pergunta para você, que é um servidor público, um servidor da educação, como é que trabalhar, acordar todo santo dia sabendo que você está perdendo, e por ano, em torno de 6 salários mínimos, Jefferson? Esse dia a gente começou a fazer as contas, mas a gente trabalha durante 12 meses. 6 salários mínimos? Não, 6 salários normais que a pessoa 6 recebe. mensais, né? Essa perca de 42% equivale a você trabalhar 12 meses e receber 9 meses. Né? Ou seja, você fica menos, quer dizer, são quase... Então, de 5 a 6 salários, né? Se você exatamente. recebe 13 salários anuais, né, que é o salário terceiro. mais o 13º, de 13 salários sobra 7. Exatamente, é isso. Então, você já pensou, você, trabalhador, né, que não está na escola, que está nos acompanhando, o mesmo empresário também que trabalha, né, que levanta cedo e madruga e vai até horas da noite, às vezes, no seu empreendimento, né? E às vezes, aqui tem só um parênteses, né? Quem é empreendedor, quem é microempreendedor, na verdade, o sistema capitalista criou esse mecanismo aí, mas, na verdade, é só para precarizar ainda mais. É um trabalhador. Esse trabalho mais ainda, mais porque precarizado. Muitas vezes sem nenhuma estrutura administrativa, de gestão, de conhecimento e tal. Então, isso acaba, né, precarizando, trazendo mais prejuízo ainda. Então, imagine você trabalhar durante 30 dias e receber por 20 dias. Né?
É isso que acontece na educação. Então, claro que, além desse problema salarial, né, você tem toda uma carga de pressão do Estado para cumprir as ditas metas, né, que esse governo veio trazer. E a gente sempre fala o seguinte, ó, nós não somos contra ter planejamento, Estabelecer programa, metas. estabelecimento de metas, nada disso. Eu acho que metas é fundamental em qualquer setor, né, qualquer área. Atividade, né? Em qualquer atividade, você tem que ter metas, né? Seja na vida pessoal, inclusive, da gente, né? Eu quero para a minha vida esse ano, eu quero isso, para o outro ano que vem eu quero aquilo. E na vida profissional, dentro da educação, a gente, primeiro é o seguinte, como é que você vai atingir metas estabelecidas por essa Secretaria de Educação, por esse governo do Ratinho, se você não tem as condições de trabalho necessárias para você atingir aquelas metas? Né? E o pior é que esse governo não reconhece. É impressionante, quando você vai para as reuniões da Secretaria, dos núcleos da educação, eles falam assim, eu vim do chão da escola, do piso da escola, porque eu conheço a realidade, né? O pessoal que está aí nas tutorias, nas chefias, eles fazem esse discurso bonito, como se eles estivessem entendendo o dia a dia da escola. Né? Você veja bem, eu trabalho há 27 anos na escola, sou professor da rede estadual, se eu contar período que eu trabalhei em escola particular também, dei aula durante um período na universidade, dá mais de 27 anos, mas só de rede estadual, só do Estado, faz 27 anos já que eu estou no Estado. E o que acontece? Como que você vai atingir essas metas sem uma condição mínima de trabalho? Né? Atualmente eu estou no Colégio Estadual Becker e Silva, aqui perto da prefeitura, né? E ali nós estamos com quase 600 alunos, né? Mas nós temos um laboratório e temos lá o ensino médio, ensino fundamental, e o ensino técnico, duas turmas de ensino técnico e de desenvolvimento de sistema. Olha o curso. Né? E sabe quantos equipamentos nós temos de informática? São quantos computadores da escola encaminhados pelo Estado? 22. Se não bastasse isso tudo que a gente já tem nos cursos de desenvolvimento de sistema, né? Aí tem as plataformas que o governo está pagando milhões, né, um recurso extremamente caro, né, didático, para as plataformas na área de redação. As ferramentas em si, tudo bem, são ótimas, são boas, ajudam, contribuem. Né, embora nós temos uma série de críticas e questionamento também sobre algumas plataformas, né, mas como que você vai dar oportunidade, dar acesso aos nossos estudantes, que são, na sua maioria, da periferia, com 22 equipamentos, né? Nós temos um pouquinho mais nesse caso, porque a direção da escola, os professores foram atrás, na sociedade, na comunidade, e conseguimos mais 20 e poucos computadores. Então, no total, mas não chegam a 50 computadores. Coisa que o Estado deveria ter feito. O Estado, né? Muitas vezes as internets que nós temos nas escolas são internets rateadas pelo custo pelos próprios professores e comunidade. Né? Então, você veja, como que o profissional, o trabalhador da educação, os professores e funcionários, chegam no dia a dia, 7 horas da manhã, para trabalhar, né? Com uma pressão em cima, uma bigorna em cima, uma marreta em cima, cobrando resultado, frequência, cobrando aprendizagem, cobrando, enfim, resultados. E tem mais né? a estrutura da escola também, né? Os outros profissionais, né? A questão da terceirização, né? A gente estava até comentando um pouco antes em off aqui, a constante mudança de pessoas que dão todo o apoio você não consegue, aos professores. Exatamente, você não consegue estabelecer um processo de formação com a equipe. Qualquer gestor sabe, né, seja na área, em outras áreas, não só na educação, sabe que você precisa ter uma constância na equipe para ir capacitando, assimilando. Porque mesmo a pessoa que faz a limpeza, mesmo a pessoa que faz a merenda, ela todos são educadores. Exatamente. Tem que trabalhar no conjunto com os professores, porque né, essa relação aluno, aprendizado, ela é muito complexa. Ela não passa só pelo professor em sala de aula. Né? Não, em hipótese alguma. Né? Você tem equipe de gestora, você tem equipe da secretaria, você tem equipe de retaguarda, administrativa, de limpeza, merenda, inspetores, né? Então, aí você tem um rodízio de pessoas que chegam de uma outra realidade, desconhecendo completamente, não existe uma formação para ser. Às vezes não qualificadas pessoas, para aquele trabalho. Às vezes, né? Recebendo muito pouco. Recebendo menos que o salário mínimo. Não, isso é uma vergonha. Tem períodos que eles ficam até sem vale transporte, às vezes, esses dias, recentemente, nós tivemos quando não atrasa um colega, o salário também. Quando não atrasa o trabalho, nós tivemos um colega que teve que vir a pé, né? Para quem é de Ponta Grossa,
lá da região de Santa Paula até aqui o centro a pé, porque não estava sem acesso ao transporte escolar, o Vale Transporte, né? Então, são essas condições, e há uma propaganda para fora, para outros estados, que Melhor a educação do Brasil. é a educação da Finlândia, quer dizer, uma coisa completamente fora da realidade. Eu quero visitar a Finlândia para ver se está tão ruim assim a coisa lá na Finlândia. Está muito difícil lá também, certo? Pode ser, né? Daí... Se for comparar. E aí existe toda uma maquiagem também, Ismael, sobre os resultados, os números que eles apresentam para atingir o IDEB, né? Você veja, o IDEB, por exemplo, é resultado de 2 critérios, da prova SAEB, que é a prova aplicada pelo governo federal, pelo MEC, e pelo fluxo, ou seja, pela número percentual de aprovação de ano da escola, né? Só que, assim, se você retira desse índice ou força uma aprovação quase que automática, você melhora o índice. Obviamente, mas o nível de qualidade não necessariamente não condiz com aquele IDEB que você atingiu. O nosso IDEB subiu X%, mas o nível de qualidade realmente, né? Isso não acontece muitas vezes. É uma maneira até de burlar o sistema de avaliação. Exatamente, né? Então, em pleno período, por exemplo, de pandemia, né, que nós trabalhamos mais do que nunca, e inclusive o desgoverno do Jair Bolsonaro retirou esse tempo de trabalho nosso da Previdência, da aposentadoria, não contabilizou isso para a aposentadoria. Mais um dos absurdos, né, que foram sim, praticados. Exatamente. Você acha que, por exemplo, só os servidores públicos da rede da educação do Brasil não trabalhou? Às vezes, ao contrário, nós trabalhamos muito mais, porque você tinha que trabalhar offline, você tinha que estar presente na escola, você tinha que fazer a busca ativa, você tinha que se capacitar, porque uma boa parte dos nossos professores também não tinha, né, no seu cotidiano uma aprendizagem com os equipamentos. Uma qualificação para essa qualificação para tudo, né? Isso, EAD. Né? A própria comunidade não tinha estrutura, né, de equipamento. Às vezes, os nossos estudantes têm, no máximo, um celularzinho que ele consegue acessar só as redes sociais, um WhatsApp, um Facebook, né? Então, foram assim, momentos muito difíceis, né? E está sendo ainda, né? E, às vezes, eu acho tão engraçado. Agora, recentemente, nós tivemos um dia de formação, né, que foi véspera do Dia das Mães, e, junto com o dia de formação, colocaram mais o conselho de classe. E veja o absurdo. Se já não bastasse o conselho de classe, mas precisaria de pelo menos um dia, uma manhã, pelo menos, por cada período, aí acrescenta mais a formação. Quer dizer, não faz nenhuma nem outra, né, corretamente, porque você não tem tempo, né, hábil para poder... Atropela todo o trabalho. Aí eles vêm com termos assim, bonitos, né, dos intelectuais de cadeira, que falam, não, agora nós temos que atender, não é a recuperação, é recomposição da... Muda o nome. Entende? Muda o nome para maquiar um conceito. Recompor, para buscar aqueles conteúdos que, durante a pandemia, os estudantes não tiveram por falta de acesso, de condições, né, dadas as questões sociais e econômicas da nossa clientela. Mas não consegue, na verdade, o que era necessário? Investir em recurso, equipamento, em estrutura e tempo integral. E concurso público, com, né, mais uma carga horária. E mais gente trabalhando. E mais gente trabalhando. Né? Por falar em gente trabalhando, bem, essa é a parte mais específica aqui do nosso Momento dos Apoiadores, que você deu uma aula aí a respeito da situação, da trágica situação dos eu só queria fazer públicos. Veja bem, nós temos quase 40 mil professores de PSS no Estado. Né? Agora, você veja bem um professor do PSS que trabalha em 4 escolas para poder completar a sua carga horária. Ele trabalha com 10, 12, 15 turmas. Como que esse professor vai ter condições de trabalhar 40 horas, né, com um salário miserável de 2.300, 2.500? Né? Não, em Ponta Grossa assim, mas o piso do professor não é 5.000, como é que o professor está dizendo? Assim, olha, esses dias eu falei para um amigo qual que era, eu tive que mostrar para ele meu contra-cheque, porque ele não acreditou. Eu falei, mas, meu Deus, você tem mestrado, tenho 3 especializações de pós-graduação, e teu salário é esse, está certo? Eu falei, veja como é que é a situação. Né?
E o professor que é PSS, que tem que correr, sair de uma escola, correr para lá, Ponta para Grossa cá. é pior. Uma cidade menor, até tudo bem, né? Você trabalha em uma ou duas escolas. Mas Ponta Grossa você tem uma escola aqui no centro, outra no Sabará, outra no Santa Paula, outra no Contorno. Então, é uma bem correria. Assim. Então, você imagina o professor, só o quanto que ele gasta de tempo. Para Se começar, ele tem que deslocando. arrumar nem que seja uma bicicleta para ir trabalhar, né? Porque não tem como ele fazer 4 escolas se ele tem uma carga horária de 20 horas pela manhã, por exemplo, fazer esse percurso. Não dá tempo, né? O transporte coletivo, infelizmente, não dá as condições para você ter deslocamento em 15, 20 minutos. Então, ele tem que arrumar um transporte, né? Então, é essa pressão. O PSS, por exemplo, se ele faltar mais do que 5% da sua carga horária, ele está expulso. São E não é metas assim, inalcançáveis. chegar assim, olha, Ismael, o senhor faltou, o senhor tem... Não interessa se você tem atestado, se você não tem, você é expulso. Quando você chega para dar aula, você não entra nem no RCO, que é o livro de chamada online. Está tudo bloqueado já ali, você nem é comunicado. Recentemente aconteceu isso aqui em Ponta Grossa, em mais de um professor. Ele chegou para dar aula, quando ele foi acessar, ninguém sabia, nem ele. Quando ele foi acessar o sistema do RCO, para ele lançar os conteúdos, fazer a chamada, estava bloqueado. Aí ele chamou a equipe e falou, o que aconteceu com o meu RCO? Não, você não dá mais aula, acabou. Pode se dirigir para lá, para o núcleo, para ver. E foi desse jeito. Você vê onde que está a humanidade. Falta de respeito total com o educador, né? Exatamente. Então, Além de assim, metas absurdas, né? A pessoa não pode ficar doente mais. não pode, porque daí eles utilizaram o seguinte, por exemplo, a classificação do início para você pegar a aula tinha que ter X pontuação e daí, se você teve falta, tudo isso é descontado e você vai lá para o final da fila. Então, vira uma guerra daí entre os próprios colegas nessa disputa, né? Uma coisa anti-humana. O Estado colocou os professores contra eles mesmos, né? Exato. A classe, Categoria. Então, Aí como é que você mobiliza? Às vezes eu vejo colegas assim, pô, APP, sindicato, não tem força, não sei o quê. Mas como é que a comunidade dos trabalhadores da educação, os professores, vão se mobilizar? tem essas amarras. Vão participar de uma assembleia, vão para uma plenária, vão para uma caminhada, uma mobilização em Curitiba ou na sua própria escola. Se está tudo inviável, ele vai pensar no que, bom, eu tenho 20 horas, não tenho contrato. Se eu perder um dia, eu caio, a minha classificação vai lá embaixo. Se eu perder 2, eu é uma perdo o luta pela emprego. sobrevivência. Essa é a questão, né? Então, isso tudo porque a concepção que essa gente tem de educação, de política pública, não é uma concepção de política para pública. melhorar. É uma concepção, mesmo. né? É uma concepção de mercado, do empresário, né? Que não tem nenhuma relação com valores humanos, com solidariedade, com o processo de aprendizagem, né? Que vai dar autonomia, que vai dar independência para a nossa juventude, né? Você veja, o ano passado, de 60 alunos, apenas 2 foram para tentar um vestibular. Dos 60 alunos. É triste isso. Muito. Quer dizer, os jovens acabam perdendo uma perspectiva de futuro, de vida, e não chegam se sentem motivados nem para disputar uma vaga no Enem, né? E nos vestibulares das faculdades. Essa é uma conversa que dá muito pano para manga, inclusive, e a gente vai chamar você aqui, numa próxima oportunidade, para falar dos transtornos, inclusive, transtornos mentais que afetam não apenas os professores, mas estão afetando os alunos, e, em decorrência disso, começa a aparecer essa violência extremada, né, de filiados à extrema-direita, de chacinas, até dentro de sala de aula. Então, e todo esse cenário que passa pela desvalorização do professor, pela precarização das condições de trabalho, pelas metas inalcançáveis, pela terceirização de trabalhadores que dão a base para o trabalho do professor e dos educadores. Tudo isso redunda num ambiente que vai acabar em violência. E tem exaustão, doença e violência também. Mas... Conversei agora com um médico do trabalho da prefeitura, e ele relatava exatamente, ele está assustado, porque faz pouco tempo que ele está trabalhando ali, ele está assustado com a quantidade de professores que procuram, né, por depressão, ansiedade, burnout, tudo isso, né? E o Estado acabou de lançar agora, fruto de toda essa discussão, né, da violência na escola, uma proposta, um programa chamado
como é que é? Escola da escuta, escuta da escola, uma coisa assim. O que eles querem? Que os professores, que são professores de arte, de matemática, de inglês, de português, de biologia, de física, façam um trabalho de psicólogo. A minha graduação é pedagogia. Eu não sou psicólogo, e nem psiquiátrica, e nem terapeuta. A escola precisa desses profissionais, inclusive, né? Enfim. E tem uma lei estadual, né, que obriga o Estado a colocar o psicólogo e assistente social na escola. Isso não tem. Não está acontecendo. Daí eles querem que os professores façam isso. E olha o tamanho da responsabilidade. Não, absurdo. Você trabalhar numa área que não é tudo. A mesma coisa que você falar, Impossível. sei lá, para qualquer outra profissão. Ó, você é encanador, mas você vai trabalhar aqui, você vai assentar tijolo, você vai ser pedreiro hoje. Vai cair Não, a casa. Exatamente. Não tem outro jeito. Então, é muito sério essas questões, o profissional desviando sua função. Aí, não, mas você pode ouvir. Mas ouvir para dar conselho não serve para nada. Porque, às vezes, o quadro clínico exige um profissionalismo. Sem dúvida. Precisa de um tratamento profissional. Não é brincadeira. É muito sério. Não. E a quantidade, Ismael, você citou uma questão muito importante. A quantidade de adolescentes e jovens, né, que estão precisando de um apoio profissional, né, na área da psiquiatria. Não é um tapinha nas costas. Não é um tapinha, não é um conselho, não é enxugar uma lágrima, não é... O que a gente faz? E eu tenho todo santo dia 2, 3 alunos que vêm na nossa sala desesperados, desmaiando, não conseguem nem respirar, com um elefante pisando no meu peito, eu não sei o que eu faço, eu vou morrer. E daí você vai fazer o quê? Essa é a realidade na nossa escola, né? E aí, esse clima, né, que foi estimulado por essa política do governo anterior de violência, uma comunicação agressiva, um diálogo agressivo entre os colegas, com os professores, às vezes também com alunos, enfim, esse ambiente de ódio, né, que foi disseminado, infelizmente, da violência, isso vai minando todo mundo, a sociedade como um todo, e a escola faz parte dessa sociedade. Então, um clima hoje que a gente vive nas escolas, infelizmente, é um clima que traz muita preocupação em relação a isso, né? Claro que todas as iniciativas, por exemplo, que a Justiça do Paraná é pioneira, da Justiça Restaurativa, né? Que trabalha no conceito de pacificação, do diálogo, isso é muito importante, mas, além disso, precisa de profissionais habilitados, competentes para tratar dessas questões sérias de saúde, né? Uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública, sem dúvida Exato. nenhuma. Uhum. E que, se não for tratada com cuidado, as tragédias vão acabar se repetindo, infelizmente. E atinge todo mundo, né? Não é só o pessoal da escola que sofre. Toda a sociedade, exatamente. Bacana. Eu queria agradecer o Sintesul, né, esse momento dos apoiadores que a gente sempre faz aqui, comentando sobre os problemas do funcionalismo público do Estado, do Poder Executivo. E vamos para um outro assunto. Agora, acabamos de passar por uma eleição nacional, né? O presidente Lula foi eleito mais uma vez para comandar o país, numa eleição dificílima, né? Extremamente. Fruto de um amplo, essa vitória é fruto de um amplo arco de alianças, né? A gente está compondo aí com pessoal de direita, de centro-esquerda, de centro, para recompor o Brasil, né? Como você comentava, com várias orientações vindas, principalmente do ex-presidente, né, de estimulação do ódio e tal, e de combate às instituições, combate ao STF, combate ao judiciário, combate ao legislativo, então, enfim. Então, é preciso reconstruir o Brasil e o presidente Lula foi eleito. Mas, né, como em política a gente sai de uma eleição e entra na outra, né? Cada 2 anos, né? No Brasil tem. Como no Brasil é cada 2 anos. Ou as eleições majoritárias, né, Exato. do Estado e federal, né? Ano sim, ano não, a gente tem eleição. E o pessoal já começa, você é um político experiente, uma das vozes da esquerda aqui em Ponta Grossa, mais experientes que temos aqui na cidade, né? 3 mandatos como vereador, presidente da Câmara, outras campanhas também para prefeito, para deputado estadual, né? A última que você fez. E como é que você vê agora, com esse cenário reestruturado em nível nacional,
remodelado, vamos dizer assim, né? Reestruturar vai levar tempo ainda para reestruturar, mas remodelado em nível nacional aí com a ascensão do presidente Lula e do PT. Você é filiado ao PT, né? Sim. E concorreu a esses cargos e foi vereador pelo PT. Como está? Faz uma avaliação para nós do cenário local. Agora, já pensando nas eleições do ano que vem aí, já dá para começar a se movimentar? Como é que está a situação? Eu acho assim que o Partido dos Trabalhadores, enfim, todos os partidos, né, têm uma tarefa importante agora nesse próximo período. As eleições já estão praticamente chegando, o ano que vem, daqui a um ano exatamente, Já nós começa já o período estamos havendo eleitoral. as inscrições de chapas, de candidaturas, as convenções já vão estar no planejamento, e é o período agora que as frentes, né, partidárias e partidos estarão se organizando, já buscando, né, organização das possíveis chapas de vereador, possíveis chapas de candidatura a prefeito. Então, é um momento bastante importante. E é um momento agora, né, o desafio exige isso, de organização dos partidos. E nós, no Partido dos Trabalhadores, também, né, estamos conversando, estamos dialogando, estamos buscando arregimentar, buscar novas lideranças na cidade, pessoas que já têm um perfil, né, que têm um comprometimento, que conheçam o Partido dos Trabalhadores, que tem uma história na cidade. O PT de Ponta Grossa tem uma história muito importante, né, porque nós já tivemos, né, vários vereadores, já tivemos deputado estadual, né, o Péricles foi 5 vezes deputado estadual pela nossa cidade. Tivemos a prefeitura, o Péricles foi prefeito no ano 2000, né? Para nós parece que 2000 foi ontem, né? Mas para a juventude hoje que A gente que nem, a gente nem era nem nascido em 2000. mas, né, a molecada que está com 19, 20 anos já está votando, não era nem nascido. não era nem nascido. Então, mas para quem não sabe ainda, né, que acompanha, o Péricles já foi prefeito, o PT já foi prefeito, Ponta Grossa. Nós tivemos teve deputado federal, dois estadual, deputados federais, a vários Selma vereadores. foi deputada federal, o Padre Roque foi deputado federal, né? E o Padre Roque também foi estadual. O Também. Padre Roque foi secretário de Estado. Secretário de Estado. O Padre Roque foi secretário de Estado do Trabalho no último governo do Requião, né, no Estado. E foi deputado federal também, né? Então, tem uma responsabilidade, né, especialmente agora, porque o governo federal é do PT, né, o presidente Lula, e nós temos uma missão aqui também para ajudar a implementar políticas públicas que o governo federal vem tentando implementar. E nós temos esse papel também de pensar um projeto local, né? O PT hoje pertence a uma federação. Isso, essa eleição é uma eleição um pouco diferente das anteriores, né? Porque quase dá para dizer que as coligações já estão prontas. Porque tem que trabalhar com a mesma federação. Isso, a federação foi uma categoria, né, que foi recentemente aprovada, faz 4 anos, 3 anos que surgiram as federações. Ela funcionou na última eleição, né? Funcionou já na última eleição, né? E ela passa a ser quase que uma chapa única, como se fosse um partido único, né? Único. Então, o PT está junto com o PV, né, e com o PCdoB. Aí existe outra federação, que é o PSOL e a Rede, né? Pode haver coligação de federação com federação, pode haver coligação de federação com partidos, né? Por exemplo, o presidente Lula fez aliança, coligação com a federação, né, Brasil Esperança, com o PSB, fez com o partido, que trouxe o Alckmin de vice, né? E daí teve outros partidos nessa costura política que o presidente Lula fez, né? Bem sucedida, vitoriosa, foi extremamente importante essa articulação que o presidente Lula fez. E aqui na nossa cidade isso vai ser construído também, né? Vamos trabalhar para isso. Aqui a frente de esquerda, centro-esquerda, enfim, aqueles que querem pensar uma cidade mais democrática, mais participativa, com uma valorização dos bairros, das periferias, que valorize as políticas públicas na saúde, na educação, quer dizer, uma frente que tenha uma linha, né, não necessariamente que pense exatamente igual, porque daí não teria, né, mas uma aproximação daqueles partidos que minimamente construam uma pauta, construam um projeto para a cidade, e é isso que nós temos agora como missão daqui para frente, né? E uma das coisas que você trabalhou bastante quando era, até antes de ser vereador, né, e isso também ajudou você a se colocar como vereador e como uma das vozes políticas mais influentes da esquerda aqui em Ponta Grossa, é a questão da política habitacional. O atual governo
a prefeita Elizabeth, ela extinguiu a Prolar, né? E há muitos anos, não só do governo dela, mas nos governos do Marcelo Rangel, a política habitacional em Ponta Grossa ela ficou um tanto de lado, vamos dizer Bastante, assim. né? Para não dizer, não dizer acabou. Completamente. Mas, enfim, e o que a gente pode esperar, por exemplo, agora com o governo Lula, na questão habitacional, que é uma das tuas pautas. Você foi fundador de várias associações de moradores, trabalhou bastante na questão, principalmente ali do Santa Bárbara, né? Aquele conjunto ali, você atuou bastante ali, né? Como advogado e como organizador ali, do que hoje é uma vila grande, né? Está inclusa na cidade, inserida totalmente, né? Sim. Mas queria que você fizesse uma avaliação. Dá para pensar, por exemplo, há um grande déficit habitacional em Ponta Grossa. Sim, ainda. Dá para pensar que a gente pode reduzir bastante isso aí com o governo Lula e, quem sabe, com um governo progressista aí a partir de 2025? Isso. Habitação é uma questão extremamente importante para a qualidade de vida das pessoas. Moradia, né? Não só teto, né? A casa direito essencial, né? Mas todo o conjunto de infraestrutura, de política pública, né? De equipamentos públicos fazem parte dessa, quando a gente fala da política habitacional. Saneamento básico, energia elétrica, água, esgoto, pavimentação, transporte coletivo, saúde, uma unidade de saúde, escola, enfim, tudo isso equipamentos públicos, né, que acompanham um lugar para a pessoa morar com dignidade. Exatamente. Então, quando a gente fala de política habitacional, nós temos que pensar nesse conjunto de serviços públicos. Isso é muito importante. E, realmente, Ponta Grossa continua tendo um déficit, apesar de Ponta Grossa ter sido a cidade que mais recebeu proporcionalmente Minha Casa Minha Vida, né, foram, no total, mais de 20 mil unidades. Isso aconteceu até o fim do governo Voz Grau, comecinho do governo Marcelo Rangel. No ano 2000, com o golpe da Dilma, né? No ano 2016. Isso. Então, o programa do Minha Casa Minha Vida fez uma diferença muito grande e resolveu muito, né? Nós temos aí pessoas que hoje ainda pagam prestações de R$ 51, R$ 80. Quer dizer, um programa de habitação que deu possibilidade das pessoas, trabalhadores que ganham até 1, 2 salários mínimos, ter acesso a uma casa, né? Com pavimentação, com calçada, com saneamento, com escola, com tudo isso, né? Essa é uma grande diferença dos programas habitacionais que tinham anteriormente no governo Fernando Henrique, do governo Fernando Collor, que criavam periferias. Periferia, sem pavimentação, sem escola, sem saneamento, casinhas de 27 metros quadrados, pagando R$ 1.500 de prestação no valor de hoje. Isso é uma coisa doida, né? E a política de habitação do governo do presidente Lula, já no primeiro e no segundo mandato, que também, de certa forma, foi construída junto com a participação do Movimento Popular de Moradia, que eu participo, inclusive, até hoje, através da entidade chamada União de Moradia Popular, que ajudou a elaborar o projeto do Minha Casa Minha Vida. Ele veio com esse perfil, quer dizer, com um subsídio para que as pessoas que ganham até 2 salários mínimos tenham acesso, né? Por que o Minha Casa Amarela do Jair Bolsonaro não deu certo? Porque ele tinha um juro... É verdade, exatamente. Além, por exemplo, Ponta Grossa, não veio uma casa, uma meia água desse Minha Casa Amarela. Verde amarela. Não veio nada, né? Assim como política pública puxada pelo poder público, nada. O que houve de construção foi muito na área do SBPE, pelas iniciativas das construtoras, das pequenas, médias e grandes, certo? Tipo a Pressas, a Rotas, os pequenos e médios construtores, né? Então, um esforço pessoal do setor privado, né? O que veio para suprir de uma certa forma, a política habitacional. Aproveitando Mas um pouco. O problema maior, primeiro, taxa de juro alta, altíssima, né? Sem subsídios, né? E que não era uma política estimulada, coordenada pelo município, pelo poder público, né? E o Estado, mesma coisa. O que o Estado trouxe? Você conhece algum condomínio, algum conjunto habitacional? Não, a política habitacional um empreendimento, nem do Estado, nem do governo federal e também do município. E, ao contrário, como você citou, um órgão que existia para coordenar a política de habitação foi extinto, lamentavelmente, né? Não, e o que eu acho mais engraçado é que
isso tem sido uma propaganda da prefeita, que ela diz que extinguiu... Para economizar. Sem contar as quando moradias precárias que nós temos em Ponta Grossa, né? Quando você não faz o que tem que fazer, é lógico que você economiza, né? Se você, na tua casa, esse mês eu não vou comprar arroz aqui para casa. Né? Você vai economizar. Mas essa é a concepção dos neoliberais que estão no poder público. Eles acham que enxugar a máquina, o estado mínimo é você gastar o menos possível com a política pública da saúde, da educação, da habitação, enfim, todas as políticas públicas, né? É o Estado deixando de fazer as suas obrigações. Você veja o que o Ratinho está fazendo. Está vendendo o Copel, está vendendo o Sanepar, está vendendo portos, o Porto de Paranaguá, quer privatizar a Ferroeste, as universidades aí, né, precariza tudo. Conversávamos recentemente com o presidente do Sintesp, o Plauto. Sim, que é um dos nossos apoiadores aqui. Plauto Coelho, né? Exatamente. Ele dizia que quase 60% dos funcionários, dos professores, enfim, de todos os trabalhadores da universidade são terceirizados também. PSS, tipo PSS, contratado por contrato. Quer dizer, então, essa concepção de Estado mínimo acaba com a função, com a missão, né, das políticas e com as políticas públicas. Quem sofre com isso? As pessoas que precisam das políticas públicas, naturalmente. Por isso que é importante discutir política, né? Sem dúvida. Mais uma vez, eu quero parabenizar você por essa iniciativa. Porque quanto mais espaço de debate e discussão sobre isso, e o povo tem que aprender e tem que ter gosto, né? Eu fico triste quando vejo alguns jovens dizem, eu não gosto de política, eu odeio política. Às vezes, inclusive, infelizmente, alguns colegas. Né? Colegas dizem assim, porque tudo é igual. Não é tudo igual. Tem muita diferença. Olha o que o governo Lula, por exemplo, está fazendo. Já relançou Minha Casa Minha Vida, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, já retomou a farmácia popular, já retomou o Mais Médicos. Ponta Grossa está recebendo 30 médicos em breve. Né? Houve uma contratação agora, recente, mas não foi pelo Mais Médicos. Né? Foi, ainda não. Com trabalhadores, inclusive, estão ganhando pouco e não estão vindo, mas não está resolvendo essa política. E o Mais Médicos vai ser essencial para Ponta Grossa, para pelo menos trazer um pouquinho de dignidade para as pessoas na saúde da cidade. Então, você veja como é que não faz diferença você fazer uma escolha, né, de um representante, seja a nível local, seja a nível do Estado, seja a nível nacional. Como é que não vai fazer diferença você escolher uma pessoa que tem um compromisso, né, com as políticas públicas para o povo brasileiro como todo? E quando acontece isso, as pessoas são influenciadas por um certo discurso de que a política é suja, a política é não sei o quê. Geralmente, quem fomenta isso ou é muito ligado à política ou se utiliza muito dela. É dizendo assim, olha, nem se envolva com política, deixa que eu me envolvo. Exatamente. Ele quer decidir pelo outro. Exatamente. Então, se as pessoas não se atentarem, principalmente as pessoas mais pobres, que mais precisam, não se atentarem da importância da política, do seu voto, e não só do voto, da participação popular nos movimentos, nas associações, fazer valer a sua voz, a gente vai continuar sendo governado. Aí tem uma coisa assim que eu gosto sempre de colocar também, Ismael, assim, às vezes a gente acha, né, que só o pobre precisa do poder público. Né? Não, os ricos é o que mais utilizam do Os poder grandes público, incorporadoras, né, econômicas são eles que mais se utilizam, porque, por exemplo, se ele vai levar uma indústria que nem vai gerar muito emprego, mas primeiro eu só vou para o teu município, chego para o prefeito, para o governador, se der isenção de imposto, se der terreno, se der terraplanagem, se der isso, se der aquilo. Aí o pobre vai lá pedir uma cesta básica, daí o pobre que é o vai querer uma sanguessuga. Casa, juro alto. Você quer financiar um apartamento? Juro alto. Você veja, quem mais lucra com essa taxa da Selic, da 13,75, são os grandes especuladores. É lógico. Quem trabalha não está lucrando. Um dia de juro da taxa Selic, isso aí pagaria toda a Bolsa Família do governo federal. Um dia apenas. Você veja, então, quem é que precisa mais do poder público? Quem mais se utiliza, né? Eles precisam, não só precisam, como se utilizam muito do poder público. Vai o pequeno empreendedor para fazer um empréstimozinho, tem que entrar com uma pilha de papel para provar que ele vai pagar. Tem condição de pagar. Aqui no Paraná mesmo, né, tem essa questão... E não consegue, né? Às vezes. Sim. Aqui no Paraná tem essa questão do atraso dos salários, atraso da reposição salarial dos professores, ao passo em que as isenções fiscais, que você disse, previstas na LOA, previstas em lei, previstas no orçamento, 17 bilhões. Imagina. Para você, por exemplo, pagar os
Você calcula isso, divide isso em Bolsa Família, por exemplo, daí quem que precisa mais? Sem dúvida. E para você pagar, vamos supor que o governo Ratinho fosse hoje pagar os 42%. Sabe quanto que ficaria mais caro? 11 bilhões. Então, o dinheiro tem. É questão de prioridade, né? E dizer para quem, para quem que vai o dinheiro. Qual é o setor, qual é o compromisso que você tem. É extremamente isso. Depois diga que não é importante discutir, né? Não, temos que discutir, temos que bater muito papo, né? Aqui no Afim de Papo, lá no Segue a Visão também, né? E eu vi que você também, você geralmente faz um react, né? Uma reação das principais notícias, mas também está entrevistando lá, né? Eu vi uma entrevista com o Urlan, vi uma entrevista com o Plauto. Sim, com o Plauto e tal, e outras personalidades aí. Qualquer hora você vai lá também Opa, contar a nossa história. Vamos lá, sem dúvida. Mas vamos partir para um outro assunto aqui também. Recentemente houve uma mudança na tarifa do transporte público, e esse sempre foi um tema que você trabalhou muito na sua vida legislativa, na sua vida política e tal. Enfim. Como que você enxergou essa nova... Baixou a tarifa, né, de 5,50 para 4, e agora deve haver uma audiência pública nos próximos dias, inclusive, para falar sobre a nova licitação. E o que você espera desse cenário aí porque daí, saindo da licitação, serão mais 20 ou 30 anos aí, com uma nova concessão, né? Eu acho que o transporte coletivo ele é uma política pública, né? Ou seja, o poder público municipal ou estadual, ele que tem que bancar a política pública, dar as diretrizes, né? E dizer a concepção, e dizer a forma de fazer, né? Porque, a bem da verdade, essa redução é uma redução aparente, porque para o custo, para a empresa, ela continua recebendo o mesmo valor, então, mais ainda. Mais do que quem que está pagando isso? É a própria população. Qual é a diferença? Que antes você rateava esse custo, digamos, de R$6 entre os usuários. Agora, quem está bancando são os 300 mil habitantes. Sim. Quer dizer, o poder público, a prefeitura que está pagando, não é a prefeitura. Sou eu, é você, claro, todos nós. Aqueles, né, que são moradores da cidade de Ponta Grossa, enfim, a população de Ponta Grossa, porque a arrecadação municipal é feita através da população, dos impostos, etc, etc. Então, o usuário ele tem que perceber isso, primeira coisa. Quer dizer, esse R$4 que ele paga, não é que ele está tendo um desconto aparente na hora de casar o dinheiro ali, na hora da compra do Vale Transporte, né? Na hora de comprar o bilhete. Mas essa diferença que iria para 6, quase 6 ou 6 e pouquinho, quem está pagando é a prefeitura, com o dinheiro dos impostos, dinheiro com recurso público, do orçamento público, né? O que, não sei na tua opinião, mas na minha opinião, o subsídio é importante, né? Porque todo Sem mundo dúvida. se beneficia do transporte público. Não O só rateio não é apenas entre os usuários, eu acho que é mais democrático, eu acho que essa concepção é correta, né? Inclusive, o próprio engenheiro João Laroca, né, que é um técnico, um engenheiro que acompanha tudo isso, tem um estudo sobre isso, ele defende, inclusive, isso, né? Do rateio, porque aí você tem um custo dividido entre mais pessoas, né? Isso se torna mais democrático, né? Assim como nós, de certa forma, subsidiamos, por exemplo, a educação pública, enfim, todas as políticas públicas, o transporte público também ele passa a ser um direito fundamental, subsidiado. Né? E todo mundo se beneficia do transporte público, mesmo quem não usa. Mesmo que não use. Por exemplo, uma pessoa que é dono de uma loja no centro e que vende qualquer coisa, vende roupas, vende sapato, ele precisa do cliente que mora longe. Né? E ele também... Quanto mais eficiente, melhor e quantitativamente também for o transporte coletivo, é menos carro na rua, é menos problema no trânsito, é menos acidente, todo mundo se menos poluição, enfim, né? Então, o que se quer é um transporte coletivo que se transforma realmente numa política pública, ou seja, que se for preciso ter subsídio que se banque com recurso público, mas que trabalhe dentro desses parâmetros, eficiência, qualidade. E qualidade, recentemente a gente teve um caso de que a prefeitura vai responder, né, por não ter atuado nas questões, principalmente durante a pandemia, da superlotação de ônibus. Exatamente. Então, não teve qualidade, pelo menos naquele momento. E hoje, eu sou um usuário de transporte público. Eu sei, não é fácil. Eu lembro que, quando eu estava na Câmara, uma das questões que a gente debatia muito era da valorização do Conselho Municipal de Transporte Coletivo.
Recentemente eu tenho acompanhado que o Conselho acabou virando um braço extensivo apenas do poder representante do Poder Executivo e da empresa. Ele deixou de ser deliberativo, inclusive, né? Hoje é só consultivo. Exatamente. Então, você veja, ele não tem nem poder de voto mais, de decisão, realmente. Ele apenas sugere ao Poder Executivo valores, metodologia, etc, etc. Mas isso eu acho que é uma perca. Não, e a representação dentro do Conselho também, ela tem que ser, de certa forma, mais paritária, né? Porque você tinha um representante da população e 5 representantes do poder público e 4 representantes das empresas. O usuário acaba ficando sem representação, né? sem voz, né? Duplamente, né? Ele deixa de ser deliberativo e ainda tem quantitativamente a menor número representado, né? Sem dúvida. E por falar de transporte público também, eu vou trazer alguns temas aqui que você utiliza algumas polêmicas que estão acontecendo no cenário nacional, e uma das, não foi exatamente uma polêmica, foi uma ótima notícia, né? Nova política de preço da Petrobras. Está baixando a gasolina, tem o pessoal que diz, faz o L. Opa, hoje tá bom de fazer o L. Porque mais do que nunca, né? Mudou. É uma coisa que a população nunca entendia, né? Como é que o Brasil, que produz o combustível, tem o petróleo, né? Hoje saiu mais uma notícia, né? Mais uma descoberta de um poço de petróleo na Bahia. Foi uma coisa muito importante, né? Que a Petrobras tem capacidade técnica, tem condições... Pioneira em alguns... Por exemplo, em águas profundas, não tem nenhuma empresa no mundo que tenha a tecnologia da Petrobras. Exatamente. Então, você veja, ninguém entendia por que nós temos que pagar o preço paritário ao dólar, né? Se nossos custos são em reais. Se nós, exatamente. Então, o que o presidente Lula, já em campanha, afirmava? Que ele ia, né, trabalhar para fazer a mudança dessa política de preços. E, claro que, né, nós estamos já indo para o final, né, no 5º mês de governo, mas o presidente Lula já conseguiu, através do presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, né, já conseguiu dar um norte. E isso vai trazer um benefício, né, em médio prazo, quase que imediato, não só para aquele que abastece, que vai com o seu carro, com a sua moto, o Uber, o dono da van. Impacta em outros... Mas todos os segmentos, né? Eu lembro que meu pai sempre falava assim, subiu a gasolina, pode saber que o mercado vai subir, que a escola vai subir, que o aluguel vai subir, tudo vai subir, de fato, porque, né, combustível é o motor hoje. É a energia, né, que mais movimenta a economia, né? Exatamente. Então, essa nova política da Petrobras, né? Claro que a direita vai dizer, não, vocês estão acabando com a política econômica da Petrobras, vocês vão quebrar a Petrobras. Em absoluto, né? Se tem um grupo que está à frente da Petrobras hoje, que tem uma legitimidade para gerenciar a Petrobras com toda a responsabilidade, fazendo ela produzir e defender os interesses dos brasileiros, porque até então o que acontecia? O lucro da Petrobras ia para quem? Os grandes investidores, a maioria deles estrangeiros. Estrangeiros, né? Quer dizer, então tem sentido uma empresa pública faturar e dividir... Construída com o suor dos brasileiros. Construída com o suor dos brasileiros. E dividir o lucro, né, ao preço, à custa do sangue do trabalhador, né, para entregar para meia dúzia de grandes grupos econômicos, não tem sentido. Né? Então, essa é a diferença de um governo que pensa nos interesses, né, do poder público, das políticas públicas e na defesa das empresas estatais, né, e especialmente dos trabalhadores. Né? E as políticas públicas colocadas em prática pelo governo anterior, elas tinham um viés totalmente diferente desse governo que atua agora, né, com o governo Lula. Mas tinha um outro detalhe que segurava, vamos dizer assim, a opinião pública, ainda que apoiava o Bolsonaro. Hoje ainda tem, né? Imagino, pelas pesquisas aí, tem um resíduo de 25% a 30% que estão cegamente com o Bolsonaro, não interessa o que ele faça, o que ele deixe de fazer. Mas uma das pautas em que ele se... sustentavam, de certa forma, era a questão muito da moralidade, dos costumes. E isso agora meio caiu por terra, né? Eu vi um comentário teu aqui no teu Segue a Visão lá, sobre a Michele Bolsonaro e a Santinha do Pau Oco, né? É vergonhoso isso, né? Eles que se dizem, né, os defensores da moral, da família, da pátria,
defensores da moralidade, dos valores de justiça, de fraternidade, da verdade, né? Como é que o Bolsonaro falava? Era conhecereis a verdade, né? E até o Bolsonaro, a própria figura dele, todo mundo já sabia que ele nunca foi santo. Mas a mulher matou as carpas do lago para pegar as moedinhas do lago. Mas ela tinha essa né? aura, né? Ainda tem para muita gente essa aura assim de pureza, de santidade, o que agora a gente Mas fala mansa, bonita, e inclusive suave. era cotada dentro do próprio Partido Liberal, né, que é o partido do Bolsonaro, cotada para assumir o lugar do Bolsonaro politicamente. Mas parece que esse castelo de cartas aí caiu antes de começar a ser construído. O episódio das joias, né? Quer dizer, uma série de gastos pessoais pagos, né? Então, a Polícia Federal está investigando isso, o Ministério da Justiça está investigando, o Ministério Público, enfim, os órgãos de fiscalização, né, do governo federal estão investigando isso tudo, né? Porque gastos públicos, gastos pessoais pagos com recurso do cartão corporativo. Né? Como que você, primeira-dama, né, vai emprestar um cartão de uma amiga Não é muito estranho, para fazer né? gastos, para pagar gastos pessoais, e daí você vai pegar dinheiro vivo e vai dar para essa amiga pagar gastos de um cartão da primeira-dama? Não tem lógica. Quer dizer, há um percurso, né? Muito grande, né? Para esconder alguma coisa. Para esconder, né? Exatamente. Então, o Eduardo Moreira, né, que você conhece, ele tem um... Instituto Conhecimento Liberta, né? Isso. Ele mostrou recentemente o caminho, né? Quer dizer, dinheiro saía do orçamento secreto, ia para uma empresa... Codevas, né? Aí, depois era distribuído e acabava caindo no pagamento das despesas pessoais da primeira-dama. Né? E ainda eles fizeram lá um outro caminho para dar de certa forma, tentar esconder nessa... Alguma coisa está muito... Então, a Polícia Federal aí, vai investigar tudo isso, né? E eu espero que, né, que se apure realmente e se concluir que houve, né, má fé, houve malversação, versação né, do dinheiro público, houve tudo isso, um absurdo, né? A justiça aplica a lei para punição, né? Isso é o mínimo que a população espera, né? Mas é isso. A gente aqui bateu bastante papo. Queria agradecer a você, Jefferson, por vir bater papo com a gente aqui no Afim de Papo. Eu que agradeço, passou rápido, eu nem percebi que já está dando uma quase hora. Uma hora aqui é uma coisa... uma hora, fim de papo foi uma longe, hora então. É quase... Muito bom, muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho, eu espero que tenha bastante curtidos aí nossos comentários. Sim, hoje esse vídeo vai ser bem visto, aí o pessoal já está ligado aí que você viria aqui. E eu quero agradecer você e pedir de novo, se você curtiu essa conversa, que curta o canal, que compartilhe esse vídeo e que também vai lá no Segue a Visão, né? Muito importante, vamos combater a fake news, vamos defender a democracia, né? Porque você tocou num assunto muito importante, né? O Bolsonaro perdeu a eleição, mas os valores defendidos por Bolsonaro estão muito fortes ainda na sociedade. Sim. É isso que a gente tem que estar atento para continuar defendendo a democracia, os valores, a verdadeira pátria. Verdadeiros valores, né? Não só aquele valor fake, né? Que é só para inglês ver. Muito obrigado, Ismael. Valeu, obrigado, Jefferson. Obrigado a você. E até a semana que vem, se você tiver a fim de papo.